que serve? Agora vamos lá. Utopia normalmente é um termo usado para descrever um lugar ideal, um lugar que não existe, um lugar paradisíaco, um lugar que, sinceramente, às vezes não é tão legal e vai ver na prática. Deixa eu me apresentar, eu sou o Daniel, eu tenho esse canal aqui para discutir coisas difíceis e tornar a nossa vida mais fácil. Se você gosta desse conteúdo, você pode curtir o canal, você pode compartilhar com seus amigos, acompanhar o nosso site também, tá? A palavra utopia, ela basicamente é uma negação. O seria não, utopia é um lugar. Quer dizer assim, basicamente que é lugar nenhum. Quer dizer utopia. Apareceu primeiro lá pelo Thomas More no seu livro clássico já, 1916, em que ele escrevia que ele julgava ser ideal conforme aquele conjunto particular de crenças que ele seguia. Quando que ele era um inglês lá do século XVI. Vamos lá. Ele fez isso exatamente porque sabia que não existia. Inspirado também pelos relatos de navegadores que estavam visitando a América, vendo como índios, enfim, gente muito diferente do que via lá naquele cenário da Inglaterra. Coisa que me chama muita atenção na Utopia é como ele descreve em detalhes a geografia e o número de famílias, de pessoas vivendo na tal da utopia. Parece que é importante para ele que a geografia e a população sejam simétricas. Isso dá para entender que naquela época eles achavam que as coisas tinham que ser simétricas mesmo, tinham que ser redinhas ou quadradinhas, conforme eles imaginavam que deveria ser o mundo. Hoje a gente sabe que isso não tem muito a ver. É um livro divertido de ler, então recomendo para quem tiver a oportunidade. Thomas More. Na utopia dele, assim, as pessoas também tinham uma ampla liberdade religiosa, coisa que não existia na Inglaterra. Os políticos também agiam pensando só no bem-estar dos cidadãos. Pasme, as pessoas não usavam qualquer tipo de dinheiro nem propriedade privada. Elas entendiam que isso era incompatível com o estado de felicidade que eles queriam. Tópico, né? Não era assim na Inglaterra, não era assim em lugar nenhum. Qual que é o problema com utopia, afinal? Veja, é normal que as pessoas se perguntem, realizem um melhor. O problema mesmo acontece quando todas as vezes em que se teve a oportunidade de executar essa sociedade ideal, normalmente na esteira de alguma revolução, essas tentativas não deram muito certo, acabaram trazendo miséria, caos e destruição. Em N casos de utopia. Pode falar de uma utopia racista, racial, como o Haiti, uma socialista, como a União Soviética, que aliás é um dos casos mais emblemáticos. Durante algum tempo parecia que estava dando certo, mas na prática a gente viu que ela era uma grande prisão para quase 300 milhões de pessoas, subjugadas a uma burocracia tecnocrática e cruel, que privilegiava quem fazia parte do partido. Será que a União Soviética e basicamente todas as sociedades utópicas fracassaram? Pessoas aí, principalmente o pessoal que é mais marxista, mais stalinista, diz que o plano foi executado da forma errada. Teria competência na hora de executar, por exemplo. Portanto, um problema na visão. Ainda acho que Marx e Lenin estavam certos e no final foram deturpados na hora de executar. E tem um outro vídeo aqui nesse canal que sobre estratégia que eu recomendo ver. Eu acho que o problema mesmo é esse básico de estratégia. A abordagem mais eficiente para executar algo normalmente é a gente ter vários e vários planos com um objetivo. Aconteceu que nesse caso específico eles queriam um plano específico para um objetivo que não necessariamente era desejado. Então eles, por exemplo, a União Soviética tinha o ideal de ser uma economia toda planificada, cada um receberia o que seria seu por necessidade, não por merecimento. É um pouco diferente da nossa sociedade como a gente vive hoje. Então, dentro do ponto de vista de estratégia, o certo seria você ter várias formas, vários planos, e você ir ajustando ele conforme as coisas vão se encaixando para que o plano se adeque à estratégia. Na União Soviética a gente viu o contrário. Eles foram adequando a realidade para aquele plano que eles tinham. Dá muito certo.
Veja, o que acontecia especificamente na União Soviética e em várias outras utopias. Então, acreditava naquela utopia, naquela forma como estava colocada, ficava infeliz e acabava tendo que escapar. Ou, caso tentasse criticar, casos eram considerados contra-revolucionários e enviados para gulags ou assassinados, enfim, coisa bem de ditadura. Isso é normal, a gente vê muita gente, regimes políticos hoje também, se você critica, você é um inimigo. Mesmo que a crítica seja positiva. Poxa, mas será que a gente precisa fazer assim? Será que não precisa ser assado? Isso, a gente vê que uma forma bem diferente dessa utopia foi implementada na China e no Vietnã. São definitivamente sociedades comunistas, das quais eu não recomendo, não acho que são ditaduras, mas elas já não têm uma economia planificada, uma dose bastante grande de liberdade aos seus cidadãos. Comparar com o stalinista da União Soviética, ou mesmo a Arábia Saudita, ditaduras, os chineses podem abrir empresa, podem ir com a capital, fazer filme, viajar por outros países, ler basicamente qualquer livro que tem, eles podem fazer um monte de coisa. Claro que tem um monte de coisa que eles não podem fazer, eles não têm liberdade política, mas eles têm uma liberdade civil e econômica bastante grande. Tem mais liberdade econômica que nós aqui no Brasil. Salte, isso não é um elogio à China. Ela permanece uma ditadura. Tá? Só estou dando um exemplo, uma visão alternativa de como seria uma utopia, vai mostrando o seu caminho aos poucos. Cada encontro do PCC, cada novo dirigente, ela vai mudando um pouquinho. Isso é, na verdade, uma forma boa de chegar no seu sonho. O sonho da China é interessante, ele não é ser uma economia, um paraíso, uma utopia. A China é a China liderar o mundo. Mais ou menos isso, é um pouco diferente. Essa questão de utopia, será que a gente consegue levar para o lado pessoal? Vou fazer uma analogia aqui. Vai ter muita gente por aí dando dicas de felicidade, de autoajuda. Por exemplo, que você deve comer 3 refeições balanceadas, fazer exercício, dormir 8 horas por dia. Se fizer isso direitinho por anos, vou poder tomar um cálice de vinho por dia. Ah, que não, hein? Pô, legal, cara, legal, muito legal. Vamos lá, esse tipo de utopia ou projeção, dando o que temos que é felicidade. Ora, aí quem não dorme 8 horas por dia, ou não gosta de tomar café da manhã, simplesmente não quer fazer exercício, ou quer fazer mais, ou não gosta de vinho, gosta de cerveja, sei lá. Como é que essas pessoas vão viver? Elas nunca vão ser felizes. A verdade é a seguinte, as pessoas são todas diferentes. Tem gente, por exemplo, dorme 3, 4 horas por dia e tá bem. As pessoas que às vezes têm uma coisa que a gente chama de sono polifásico, que dorme, que é normal ter uma insônia, um período de insônia todas as noites. Então eles vão dormir 3, 4 horas, vão ter 2, 3 horas de insônia e depois vão dormir umas 4 horas. Mesmo estilo de vida para todo mundo. Não dá muito certo. A gente tem um exemplo bem claro aí que hoje a gente respeita. Por exemplo, tem pessoas que são destras e pessoas que são canhotas. Empurrar, exigir que todo mundo seja destro porque é o correto, certo, e não gerou mais muita felicidade. Brigar contra a natureza pessoal a nível individual, por exemplo, parecido de as pessoas a terem propriedade, como acontecia na União Soviética, ou se casar com quem quiser, como acontece ainda em algumas sociedades hoje em dia. Vamos lá. A gente consegue usar isso para estabelecer uma vida mais feliz, mais feliz. Pensando assim no registro dos países, os que são mais desenvolvidos hoje são aqueles que permitem seus cidadãos serem quem eles querem ser. Eles não estão tanto. Deve ser assim, você deve ser um médico, você deve ser um atleta, deve ser um mecânico, deve ser um gari. Não, são normalmente os países que permitem que se a pessoa quer ser bilionário ou bailarino, que aquela pessoa trabalhe duro, seja ativo, arrisca bastante, talvez consiga chegar onde quer. Mas também se quiser ser mendigo, maconheiro, viver de auxílio do governo, ser, desde que não incomode ninguém. Esse é um ponto importante. Pode ser quem você quiser, desde que não incomode ninguém, não atrapalhe a vida dos outros. Vamos lá. Será que pessoas mais felizes são aquelas que aprendem a viver o seu jeito, de mudar a sua forma de vida? Às vezes vão tomar, por exemplo, um cálice de vinho, às vezes vão charuto, olhar uma minissérie, alguma coisa assim. Seriam as pessoas
mais felizes. Biruta, nesse caso, deixa eu clarificar, pessoa que segue para cada lado conforme o vento. Essas pessoas birutas não são mais felizes, aquelas simplesmente estão vivendo ao vento, se permitindo mudar de posição, opinião, só mantendo aqueles seus princípios fundadores. Será que essas não são mais felizes? Uma sociedade, por exemplo, pode em algum momento achar que é crime. E alguns anos depois, dá tanto, chega a permitir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Ora, o que aconteceu no Reino Unido em 1967 era crime você gostar do seu próprio sexo. Mas em 2013, esse mesmo país permitiu que todos tivessem os direitos civis. Agora, as pessoas podem se casar livremente lá, independente do sexo. A gente está falando de um intervalo muito pequeno para um país aqui. Menos de 50 anos. Grande. Do ponto de vista conservador, tem muito a ver com faz mais sentido ir aos poucos adaptando a sociedade em que a gente vive, ao invés do oposto. O que seria o oposto? A gente adaptar as pessoas para a sociedade que a gente quer que seja. Então, será que a sociedade não deveria ser uma grande fantasia amorfa que pode se adaptar para todo mundo que está ali? Isso me parece um pouco mais claro com as sociedades que estão funcionando hoje. Simplesmente é impossível agradar a todos o tempo todo. A gente vê assim que existem registros na União Soviética, nem todo mundo era infeliz. Quem gostava. De fato, a União Soviética acabou com, por exemplo, o analfabetismo, acabou com a corrupção. Existia bastante no Império anterior, no Império Czarista. Ela não foi de todo ruim, embora tenha sido bastante ruim. O que aconteceu? É possível agradar todo mundo o tempo todo da mesma forma. E aí você não tinha caminhos para permitir que as pessoas fossem diferentes. Por exemplo, sair daquele paraíso utópico. E a gente vê, assim, especificamente na ética, nesse regime socialista, gente ultra talentosa, como atletas, artistas, fugiam do regime. Porque elas não estavam vivendo lá, elas diziam que elas mereciam viver proporcionalmente às suas habilidades. Elas fugiam dos seus regimes. Tem uma lista bem grande aqui de artistas e atletas, por exemplo, Mikhail Baryshnikov, Ivan Lendl, anos soviéticos, tchecos, alemães orientais, fugiram dessas utopias, países perfeitos que existiam. Eles fugiam. Não era bom o suficiente para eles. Não era bom para eles, porque o país não se permitia estilos diferentes, que todo mundo tinha que ser daquele jeitinho. Foi tão bacana. Partindo da premissa de que sonhar é bom, sim, idealizar um mundo melhor, pode alcançar ideias utópicas sem esses mesmos erros do passado, como aconteceu na União Soviética e como aconteceu na como a França Revolucionária. Se esse vídeo valeu de algo, fica a dica de que cada um pode e deve buscar seu próprio caminho para a felicidade, desde que force seu ideal aos outros. Sim, bem sincero, nenhum liberal conservador se importa de verdade que as pessoas vivam do seu jeito, casando com quem quiser ou consumindo as drogas que quiser. Desde que isso, claro, não impacte negativamente na vida dos outros. Exemplo, claro, que das drogas é, por exemplo, se as drogas são ilegais, você acaba financiando nós, contrabandistas, policiais corruptos ao consumir drogas. Pode, então isso é bastante ruim também. Do ponto de vista conservador, o problema de fato está na ilegalidade e não no consumo. Tanto que a gente vê vários países considerados liberais e conservadores, como Canadá, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, liberando algumas drogas, que as pessoas de fato consomem bastante. Deixar esse tipo de coisa na mão de bandidos, se as pessoas estão. E no fundo, a filosofia é clara: não me importa o que os outros fazem, desde que não me incomodem. E aí, voltando assim à questão socialista, dessa visão mais similar ao do Thomas More e comunidades igualitárias, a gente vê que tem vários casos bem-sucedidos de sociedades, de comunidades igualitárias, com quase uma economia planificada no Brasil. A gente tem vários exemplos assim, só que normalmente são comunidades pequenas, em que as pessoas podem
participar ou não. Por exemplo, um acampamento do MST, você pode ir lá e participar daquele acampamento. Se você quiser sair, você pode sair, não tem problema. Você não vai perder seus direitos civis e políticos para fazer isso. Outros são, por exemplo, kibbutz israelenses, e no Brasil a gente tem casos extensos, muitos casos de cooperativas agrícolas sucedidas, que garantem uma qualidade de vida boa. Isso é muito comum, particularmente no sul do Brasil. A gente vê no interior, assim, cidades e cidades que dependem de algumas cooperativas e elas são normalmente referência em qualidade de vida. Ah, mas o socialismo não funciona, não. Aí, coisas, são ideias boas que você precisa aplicar da forma correta, com liberdade. Você pode aderir ou não, poxa, é muito bacana, então você poder aderir ou não a uma cooperativa ou uma comunidade dessas. Você pode, você quer fazer isso, bom, vai e faça, só que não obrigue a mim e a todos os outros que participem da sua comunidade ideal, utópica. Esse aqui é o erro. Parece que no futuro a sociedade precisa permitir modelos sociais variados e criativos. Faz sentido para aquelas pessoas, naquela região e aquele histórico. Tá? Apenas uma forma de viver inevitavelmente traz descontentamento e felicidade. Bom, gente, esse aqui foi o vídeo sobre utopia, tá? Se você gostou, lembra, compartilha esse vídeo, curta, siga o canal, tá? Tem alguns vídeos aqui também. E veja aqui nesse link na descrição tem um artigo com mais informações sobre utopia e links para mais conteúdo. Tá bom, obrigado.